Olá, velejantes! Retomando hoje o projeto De Volta para Minha Terra-média, vamos falar sobre a obra-prima de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu falei sobre a minha releitura do Hobbit, eu vou deixar aqui nos cards. Aliás, eu tô criando uma playlist com todos esses vídeos do Tolkien, que eu ainda pretendo falar muito sobre Tolkien aqui. Eu resolvi começar um projeto, né? Fiz essa brincadeira com o De Volta para Minha Terra-média, que é a minha releitura, porque muitos livros do Tolkien eu já havia lido há muitos anos atrás, então agora eu estou relendo. E alguns eu não li, então vai entrar tudo aqui nesses vídeos. E se você quiser saber também a ordem que eu vou ler os livros, como é que eu fiz, né, o que eu vou ler exatamente, assiste esse vídeo que eu falei do Hobbit, que ali eu tô explicando tudo. Então no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Senhor dos Anéis, falar como foi reler após 10 anos, mais de 10 anos, né, da minha primeira leitura. E também vou mostrar essas lindas edições da HarperCollins. Bom, eu creio que a maioria das pessoas faça uma ideia do que se trata O Senhor dos Anéis, porque é uma das obras mais importantes da literatura mundial. Eu considero a principal obra de fantasia, de alta fantasia, afinal o Tolkien influenciou todos os autores que vieram após ele, mas aqui nós vamos conhecer os eventos que ocorreram no final da Terceira Era. Para quem não sabe, a mitologia que o Tolkien criou se divide em 4 eras. O Hobbit acontece na Terceira Era, mais ou menos uns 60 anos antes do início do Senhor dos Anéis. No final do Senhor dos Anéis, a Terceira Era se encerra. Um dos personagens centrais do Senhor dos Anéis vai ser o Frodo Bolseiro, um hobbit que é da família do Bilbo. O Frodo, ele é uma espécie de primo distante, mas como ele é mais novo, o Bilbo considera ele seu sobrinho, e em um determinado momento da vida, o Bilbo adota o Frodo, e o Frodo vai morar com o Bilbo em Bolsão e se torna herdeiro dele. Aqui no início do Senhor dos Anéis, nós temos um cenário onde o Bilbo está se preparando para deixar a Vila dos Hobbits, para deixar o condado, e ele vai deixar tudo para o seu herdeiro Frodo, inclusive um certo anel que ele encontrou durante a sua aventura com os anões. O mago Gandalf, que já nos foi apresentado no Hobbit, confirma que este anel é o mesmo anel forjado pelo Senhor da Escuridão, Sauron, durante a Segunda Era, com o intuito de dominar os outros anéis de poder forjados também nessa época e assim dominar a Terra-média. Bom, o Frodo acaba tendo que partir do condado e acontecem muitas coisas até que ele chega em Valfenda, que é o lar de alguns elfos, inclusive do Elrond, um dos elfos mais antigos e mais importantes da história, das histórias do Tolkien. O Frodo chega lá com 3 companheiros hobbits, o Sam, o Pippin e o Merry, e com o Aragorn, que acabou encontrando eles ali na estrada. E lá em Valfenda, então, acontece um conselho, onde eles decidem o futuro do Anel. Nesse conselho estão todas as raças, estão os próprios hobbits, os elfos, o mago Gandalf, os homens e anões. E eles decidem que o anel precisa ser destruído. E a única forma dele ser destruído é no mesmo local onde ele foi forjado, nas Montanhas da Perdição. Só que a localização dessas montanhas ficam em Mordor, que é a região dominada por Sauron. Então eles acabam decidindo que vai uma comitiva levar esse anel junto com o Frodo. Então acaba saindo de Valfenda o Frodo e seus 3 companheiros hobbits, que eu citei. Representando os homens vai o Aragorn e o Boromir. Representando os elfos vai o Legolas. Representando os anões vai o Gimli. E guiando todos eles vai o mago Gandalf. E assim se forma a Sociedade do Anel, que dá nome ao primeiro volume. E a premissa resumida de forma bem tacanha é essa, porque o livro é muito mais complexo, nós temos muitas camadas. Só esses 9 personagens que eu citei da comitiva da Sociedade do Anel, cada um tem a sua história.
e alguns deles vai aparecer muito forte coisas sobre o seu passado, sobre o seu povo. Alguns vão desenvolver uma história muito importante e principalmente a partir do segundo volume, As Duas Torres, a gente vai ter mais histórias paralelas. Então vai ficando mais complexa a trama, vai tendo mais coisas, vai aparecer outros personagens muito interessantes, vamos ter batalhas memoráveis, vamos ter sofrimento, bastante sofrimento. Nossa, como tem os personagens que sofrem nesse livro. E, aliás, eu chamo de livro e não livros, porque O Senhor dos Anéis foi concebido para ser um livro só. Ele é um livro só, mas desde a sua primeira publicação, as editoras quiseram dividi-lo por ser muito grande, então acabaram fazendo essa divisão. Aí ficou A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E o interessante nessa edição da HarperCollins é que eles deixaram a numeração das páginas contínuas, por isso de ser um livro só. Então o segundo e o terceiro começam na página que havia terminado o anterior, totalizando 1678 páginas. Isso como os anexos. Só os anexos do terceiro volume ocupam mais de 200 páginas e eu aconselho a dar uma lida, porque nesses anexos a gente vai saber um pouco sobre o destino de alguns personagens, fatos que antecederam a Guerra do Anel. Claro que temos tudo isso mais detalhado em outros livros, como o Silmarillion, mas convém dar uma lida aqui, mesmo que fique meio confuso às vezes por ser tudo de forma bem resumida. Esse livro sempre perdurou entre os favoritos da minha vida, mesmo eu tendo lido ele na adolescência. E às vezes quando a gente faz uma releitura depois de muito tempo, a nossa percepção muda, porque já temos mais bagagem, a gente já tem um senso crítico maior, a gente já leu muitas outras coisas, a gente tá mais madura, mas ler O Senhor dos Anéis agora foi uma experiência melhor ainda do que ler ele na juventude. E eu pude relembrar por que eu gosto tanto dessa história, pude entender por que no meu inconsciente eu tenho essa coisa de querer assistir todos os filmes pelo menos uma vez por ano e ficar panfletando Tolkien pra todo mundo, pedir pra todo mundo que eu conheço ler O Senhor dos Anéis. E eu pude lembrar por que eu tenho esse sentimento. Como eu falei, essa obra tem muitos personagens interessantes, mas eu quero falar um pouquinho sobre os Ents, que eu acho personagens muito interessantes e bem construídos. São criaturas que até os personagens principais, nem alguns deles não esperavam encontrar na Terra-média, né? Os Ents são pastores de árvores, então eles têm formato de árvore, eles são árvores gigantes que caminham e conversam do jeitinho deles. E entre esses Ents, o principal deles é o Barbárvore. E aqui eles estão habitando a floresta de Fangorn, que é bem pertinho de Isengard, onde temos o domínio de Saruman. Saruman era o mago mais poderoso ali da Terra-média, ele era mais poderoso que o Gandalf, porém ele se corrompeu. E ele e os seus servos, entre as maldades que estão fazendo, estão derrubando árvores. Então os Ents ficam muito bravos quando eles percebem isso e vão protagonizar uma parte muito importante do livro ali, por essa questão, né? E é tudo muito significativo isso. As árvores têm muito significado nessa obra. A gente vê por todo o significado que tem a árvore branca de Gondor, que é descendente de uma árvore bem mais antiga lá da Primeira Era, que a gente vai conhecer no Silmarillion, né? Mais a fundo a história. Então as árvores têm esse significado, né? O Senhor dos Anéis representa a luta do bem contra o mal. E a gente tem isso bem nítido nessa destruição da natureza que o Senhor da Escuridão e seus servos e o Saruman, por outro lado, também fazem. Eles destroem tudo que eles enxergam, principalmente as árvores. E do outro lado nós temos os seres que querem preservá-las. Temos os elfos, por exemplo, eles moram nas florestas, eles têm muito apego às árvores, todo mundo, né, ali que é do bem, os hobbits também gostam muito de árvores. Então fica bem nítido isso. Também tem outra questão sobre esse livro que eu acho bem importante de comentar, que esse livro foi lançado nos anos 50 e realmente a maioria dos heróis e dos anti-heróis também, de todos os personagens principais do Senhor dos Anéis, são homens, é fato. Porém, a gente sabe que nessa época era meio
comum nessas histórias, principalmente histórias assim medievais, né, que o papel das mulheres fosse ficar lá sendo bonita. Mas aqui nós temos algumas mulheres que se destacam, que elas fazem o que querem, e uma delas é a Éowyn, sobrinha do rei Théoden de Rohan. Ela é uma moça que quer lutar, ela não quer ficar para trás nas batalhas, ela quer participar das guerras, e ela é muito voluntariosa, ela tem pavor de ficar presa. O maior pânico dela é uma gaiola, segundo as palavras dela, né? É uma prisão. Então ela quer estar lá onde acontecem as coisas, ela não aceita ser deixada para trás. E por causa desse jeito dela, ela acaba tendo um papel muito importante na maior guerra que a gente vê na história. E é muito bom ela ter feito o que ela fez, porque ela acaba ajudando muito no destino de todo mundo ali. Ela faz uma coisa muito importante. Também temos a Galadriel, que é a Senhora de Lothlórien, que claramente é uma das elfas mais antigas e mais importantes da história, de todo o universo criado pelo autor. Ela é muito respeitada por quem a conhece e temida por quem não a conhece. A gente começa a ler os capítulos que tem a Galadriel, a gente já sente que ela emana uma força, ela é muito poderosa. E para fechar essa parte falando sobre as personagens femininas que mais aparecem na história, nós temos a Arwen. E aqui fica mais a título de informação, mais um aviso para quem talvez só assistiu os filmes e está interessado em ler os livros para se aprofundar na história. Que assim, eu amo a Arwen, eu gosto muito dela. Ela é uma elfa, ela é filha de Elrond. E só que nos filmes ela ganha mais importância do que ela tem nos livros. Até o próprio relacionamento dela com o Aragorn não tem muito espaço no decorrer da história. Para quem gosta da história deles e quiser saber sobre, não vai ser durante a leitura da história mesmo que vai encontrar. Vai ser nos apêndices do Retorno do Rei. No final, né, como eu falei, tem quase mais de 200 páginas de apêndices, tem muita coisa aqui. E tem uma seção ali, uma subdivisão especial falando da história da Arwen e do Aragorn. E é uma história muito bonita. Eu gosto bastante desses romances que o Tolkien coloca no meio das histórias dele. Eu gosto muito da Arwen e do Aragorn, então para quem gosta também, saiba que você vai encontrar a história deles mais nos anexos. Durante o livro ela não aparece muito. Aparece, tem ela, óbvio, mas não é tudo aquilo que o filme colocou. Bom, sobre a escrita do autor, isso é um assunto que causa um pouquinho de divergência entre os leitores, porque há quem acuse o Tolkien de ser muito prolixo, de descrever em demasia os seus cenários, os seus personagens, tudo ali no contexto, né? Eu sou uma defensora do detalhamento, principalmente em livros de fantasia, porque a gente não conhece aquele local, a gente não conhece o contexto, não sabe como é que é, nem a geografia, nem o clima, a gente não sabe, porque normalmente histórias de fantasia saem todas da cabeça do autor, inclusive a locação. Normalmente é o universo fictício que o autor criou. Então eu acho importante, sim, os autores de fantasia descreverem muito bem os seus cenários, descreverem muito bem a cara dos seus personagens, as suas criaturas, né? Todo mundo que tá ali envolvido. Eu acho que ajuda na imersão e dá uma experiência melhor. Eu acho que é exatamente por esse motivo da gente não conhecer nada que normalmente esses livros trazem mapa. Então faz sentido o autor descrever muito bem o que está acontecendo ali, principalmente os cenários. E assim, eu gosto, então acho necessário sim. E então eu não tenho nenhuma crítica à escrita do Tolkien. Eu acho uma escrita fantástica, eu gosto muito da forma que ele escrevia. E aqui no Senhor dos Anéis a gente vê que a linguagem já está um pouquinho diferente do Hobbit. No Hobbit, claro, foi concebido para crianças, né? Então, obviamente, é tudo mais simplificado. Aqui no Senhor dos Anéis já é um pouquinho mais denso, a linguagem é um pouquinho mais rica. E eu gosto de ler ele devagar, até porque eu tenho um pouco de dificuldade para finalizar, para me despedir dos personagens. Eu gosto que a experiência dure, né, em
livros assim que eu tenho apego, que eu gosto muito, mas dá pra ler mais rápido também, e ele não é complicado. Eu li ele a primeira vez com 16 anos e foi uma experiência muito boa, tanto que sempre foi um dos meus livros favoritos desde essa época, né? Então ele é bem tranquilo pra ler, na minha opinião. Ele só vai ser um pouquinho mais denso que o Hobbit, até porque ele traz também mais esse detalhamento, né, que não tem tanto no Hobbit. Os 3 volumes têm mapas no início e no final. Não temos figuras no meio, apenas um trabalho bonito no início dos capítulos. A diagramação é um pouco pequena, mas ok, não é desconfortável. As páginas são um pouco amareladas, mas menos que a edição do Hobbit. As folhas também são de qualidade inferior quando em comparação com o Hobbit. Essas são mais finas. Temos também fitilho preto e as artes de capa contra capa são desenhos originais do autor. Encontramos explicação para todos esses desenhos no anexo de cada volume, bem como explicação para as cores. A editora respeitou ao máximo as vontades do Tolkien quando foi lançado o livro na primeira vez. A tradução segue o estilo do Hobbit. Eles também explicam que assim ficou mais próximo do que o autor quis passar. O box tem uma qualidade muito boa também e veio com um pôster que ilustra os Portões de Moria, local onde acontece uma icônica cena que me fez chorar lendo agora de novo, mesmo eu já sabendo o que vinha depois. Vou deixar o link para comprar essas edições na Amazon aqui na descrição do vídeo. Tem mais uma coisa para falar que é ilustrada nesse livro, que nós temos amizades muito bonitas nele. Tem várias amizades bonitas. Um exemplo bem legal é do Legolas e do Gimli, né, que é uma amizade improvável entre um elfo e um anão. Mas eu não posso finalizar esse vídeo sem exaltar o mestre Samwise Gamgee, o Sam. Afinal, o próprio Tolkien já declarou que o verdadeiro herói da história é o Sam. O próprio Frodo fala que ele não teria chegado a lugar algum sem o Sam. A demanda era do Frodo, mas o Sam fez de tudo para ajudar o seu patrão e amigo, né? Ele era o jardineiro do Frodo, antes de saírem do condado. E a gente percebe no decorrer da narrativa que essa amizade, esse carinho que ele tinha pelo Frodo trouxe uma força enorme para ele. E a gente vê que ele morreria pelo Frodo, se fosse necessário. Então fica aqui registrada a minha admiração pelo Sam. O próximo vídeo dessa série provavelmente seja sobre o Silmarillion. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder nada. E um último convite, venha participar da nossa leitura coletiva de maio. A gente vai ler Kindred, de Octavia Butler, nossa leitura coletiva do Clube das Otárias do mês, né? Todo mês a gente faz uma. Então, se você quiser ler Kindred com a gente, basta preencher o formulário, cujo link tá aqui na descrição, aqui embaixo. Preencha nesse formulário, a gente vai te adicionar no grupo do WhatsApp e você tá automaticamente participando da leitura coletiva. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!